E olha, representantes do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, visitam hoje a Fundação Altino Ventura, no Recife. Eles vêm conhecer o trabalho desenvolvido com as crianças que têm microcefalia, a malformação do cérebro. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Pedro Lins, ele traz outras informações. Como é que vai ser essa visita e a que horas esses representantes passam pela Fundação, Pedro? Meire, essa visita está programada para acontecer daqui a pouco, às 8h30 da manhã, aqui no Centro Especializado de Reabilitação, que fica no bairro da Iputinga. Eu vou conversar com a doutora Eliana Ventura, que é presidente do Conselho Curador da Fundação Altino Ventura. Doutora, o que eles vão observar nessa visita e quem é que faz parte dessa comitiva? Bom dia. Bom dia. Nós vamos receber a visita técnica, que é o consultor internacional científico, que é a maior autoridade do ponto de vista dos projetos da Unicef em relação à Zika vírus. Eles vão observar o que nós estamos fazendo, o que já fizemos até agora, quais são as nossas dificuldades, os nossos desafios e principalmente onde nós queremos chegar, porque todas as descobertas de oftalmologia, de neurologia, mas ainda existem várias perguntas a serem respondidas e vamos traçar um plano para trabalharmos em equipe. É levar para fora também esse modelo? Esse modelo, porque eles consideram o modelo adotado pelo Centro de Reabilitação da Fundação Altino Ventura um modelo muito importante, porque tem os grupos de apoio, de empoderamento, não somente de reabilitação à criança, mas de atenção voltada ao cuidador, à mãe, ao pai, ao familiar e principalmente a projeção dele no seu domicílio através dos kits de baixa visão e de estimulação multissensorial. Doutora Eliana, muito obrigado. Vou pedir para a senhora continuar com a gente, porque daqui a pouco a gente volta falando sobre o glaucoma, que é uma doença séria e precisa ser tratada. Meire. Combinado. Até daqui a pouquinho, Pedro. Um dos assuntos do Bom Dia Pernambuco de hoje é sobre os cuidados com a saúde dos olhos. O repórter Pedro Lins está no Centro Especializado em Reabilitação da Fundação Altino Ventura, no bairro da Iputinga, no Recife. A gente volta para lá para conversar com ele. Ô Pedro, o pessoal que foi para aí foi em busca de que tipo de tratamento para os olhos? Gente que veio procurar tratamento mesmo para estrabismo, também catarata. A gente está aqui na recepção, o atendimento já começou, o pessoal é chamado aqui. E aqui na recepção tem muita criança também, muitos pais que trouxeram as crianças aqui para serem atendidas. Por exemplo, eu vou conversar com essa mãe aqui. O atendimento para ele, como é que é o nome? Oi? O nome dele? Ian Israel. Ele já faz o tratamento aqui ou é a primeira vez? Não, já é a segunda vez. E qual é o problema, mãe? Ele tá com desvio grande no olho direito. Tem que cuidar logo, né? Tem que cuidar logo para ver a melhora dele. Tá cuidando do filho, mas quero saber da saúde dos seus olhos. A mãe também tá cuidando? Não. Tem que cuidar, mãe, é importante. Tá. Como é que é teu nome? Marcione. É de onde, Márcio? De Cavaleiro. Cavaleiro, até bom dia para quem de Cavaleiro está acompanhando a gente. O pessoal tá todo mundo aqui na fila. Deixa eu também perguntar para a senhora. Vê o atendimento para quem? Bom dia. Para a doutora Priscila. Mas qual é o problema? Ela tem o UTI dela que estacionou, congelou. Ah, a senhora está com quem? Com ela, Natália. Natália, e está fazendo já o tratamento já há quanto tempo? Já, eu vou começar hoje. Hoje é a primeira vez? É. E está nervosa? Um pouco. Tem que cuidar da saúde, viu, Natália? Bom dia para você. Eu vou voltar aqui porque a gente vai conversar com a doutora Eliana Ventura, que é a presidente do Conselho Curador da Fundação Altino Ventura, que é de onde a gente fala ao vivo. Agora, doutora, eu vou pedir a sua presença aqui, mas antes eu vou fazer uma pergunta para a Meire Luz, até para a gente fazer uma enquete, porque eu já vi, Meire, em muitas óticas, assim, aquela plaquinha oferecendo exame de vista. Você já viu também? Já vi várias vezes e atrai muitas pessoas, né? Qual é o risco disso? Pois é, assim que eu cheguei perguntei logo para a doutora Eliana, porque eu já vi também meio muitas óticas oferecendo esse exame de vista, doutora, e às vezes o pessoal já sai com óculos. Qual que é o risco disso? Bom dia. Bom dia. Bom dia também, Meire. Um prazer enorme estar aqui falando com você e com todos os telespectadores. O risco é enorme, principalmente porque os problemas da visão podem ser múltiplos. Desde um simples problema, digamos, de uma conjuntivite, mas ele pode ter problemas no nervo óptico, como a gente vai falar desse problema tão sério como é o glaucoma, que é uma neuropatia, quer dizer, uma doença da cabeça do nervo óptico, causando baixa de visão, alteração do campo visual, mas também outros problemas de retina,
retina, descolamento de retina, moscas volantes, problemas de estrabismo, como você falou aqui, esse caso dessa paciente, nistagmo, que é o olhinho que fica balançando porque o cérebro não desenvolveu bem. Então nós estamos com vários problemas na população de uma maneira geral e agora mais ainda que a gente tem que ter cuidado com a visão, não somente das crianças, mas também dos adultos. Aí no caso desse exame de vista, quando a gente vai fazer, a gente tem que pedir que seja um oftalmologista, doutor? É o ideal, porque o oftalmologista ele é médico, mas não só médico, ele fez depois 3 anos de residência e pelo menos 3 anos de curso de fellow, quer dizer, um curso de extensão. Fora mestrado, doutorado, a saúde ocular, apesar do olho ser tão pequeno, tem muitos detalhes, muitas delicadezas anatômicas e funcionais, que é fundamental um médico oftalmologista para fazer o diagnóstico. Porque se passar só o óculos e o paciente tiver, por exemplo, um glaucoma não tratado, esse paciente está cegando ali silenciosamente, porque o glaucoma é uma doença assintomática muitas vezes, como você falou, e ele vai deteriorando a sua visão. Ok, doutora. Continua com a gente volta a falar sobre o glaucoma, por isso que é importante ficar atento, Meire, e procurar a visita sempre do oftalmologista. Como a gente viu aí a mãe preocupada com o filho, a mãe também tem que se preocupar, o pai, todo mundo, né? Que tem um problema sério de saúde nos olhos e nem sabe. A estimativa é de que cerca de 900 mil brasileiros tenham glaucoma. A maioria, 720 mil, não sente nenhum sintoma. Os dados são da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Esse é um problema de saúde causado pelo aumento da pressão dentro do olho. Olha só, aqui a gente tem 2 estruturas, né? E você tem um aumento da pressão, o que acontece? O nervo óptico aqui com alguma sensibilidade, com algum problema, e é uma das principais causas de cegueira. E aí sobre isso a gente vai conversar com o repórter Pedro Lins, que está lá no Centro Especializado em Reabilitação da Fundação Altino Ventura, fica lá no bairro da Iputinga, no Recife. O que provoca essa predisposição ao glaucoma, Pedro? Meire, de via de regra, o que acontece é o seguinte, todos nós temos um líquidozinho que até serve para lubrificar o nosso olho. Mas quando esse líquido não está sendo drenado de forma correta, isso pode provocar o glaucoma. Em criança funciona assim, idosos funciona desse jeito, mas nos idosos existe 2 tipos de glaucoma. E é sobre isso que a gente vai voltar a conversar com a doutora Liana Ventura. Doutora, não está funcionando bem, não está drenando esse líquido. Nas crianças já pode ser um glaucoma. Nos idosos a situação é mais grave? Nos idosos tem 2 tipos. A pressão pode estar aumentada do olho, né? A pressão intraocular, e por isso que está causando um dano à cabeça do nervo óptico e vai diminuindo a visão e o campo visual. Ou ele pode ter um glaucoma de baixa pressão. A pressão do olho está normal, a pressão intraocular, mas está havendo uma isquemia, uma diminuição do suprimento sanguíneo na cabeça do nervo óptico e vai provocando aquele dano, por isso que se chama uma neuropatia. Afeta exatamente a cabeça do nervo óptico e é muito grave. Nós precisamos saber que o glaucoma, ele não cura, mas ele é controlável. Como a gente estava falando, pode controlar clinicamente, né, com colírios. Quando não resolve com colírios, tem que usar laser. E em outros casos, tem que requerer a cirurgia. A gente sabe que pode aparecer na criança, no adulto, mas é comum aparecer em que idade? Na criança, por exemplo, o bebê ele já pode nascer com o olhinho, a gente chama acinzentado ou azulado, e a córnea aumentando de tamanho. Mas pode ser que a criança nasça com o olho com aparência normal, e aí o olho começa a aumentar de tamanho, e a criança com muita sensibilidade à claridade, fecha os olhos na claridade, não gosta de luz, e a criança tem intolerância mesmo à claridade. Esse é um sinal muito importante para a detecção do glaucoma congênito. É muito grave e é urgente o glaucoma congênito. A gente vai ampliar essa nossa conversa, doutora, com Meire, que está lá no estúdio, porque ela também cuida da saúde dos olhos. Meire Lanúcia. Oi, Pedro. Bom dia, doutora Liana. Eu queria saber se existe alguma relação ou algum perigo com aquelas crianças, principalmente, que ficam com um tablet, com celular, com joguinhos eletrônicos o tempo todo e o olho ali fixo naquele aparelho. Eu ouvi só o final da pergunta. A pergunta de Meire é com relação àquelas crianças, doutora, que ficam o tempo todo com tablet, com celular, naqueles jogos eletrônicos, que às vezes se aproximam muito do aparelho. Ô Meire, é muito importante essa pergunta, porque no momento é tudo, né? Celular, jogo eletrônico, iPad, e isso causa não somente desconforto na visão, mas também problemas da musculatura dos olhos, né? Um desequilíbrio, um desbalanceamento. Já está comprovado que dá também o olho ficar mais seco. A pessoa pisca menos
E o ato de piscar menos pode ressecar as estruturas nobres do olho, tais como a córnea e inclusive a conjuntiva. Então é necessário também verificar se essas crianças não estão causando esse problema. Na Inglaterra, sugere-se que as crianças fiquem no máximo 2 horas por dia. Então são estudos que têm sido feitos para detecção, para saber qual é o período ideal, que não causa prejuízo, porque hoje é tudo tecnologia. Doutora, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca alguns fatores de riscos que pode aparecer nessas pessoas. Por exemplo, negros acima de 40 anos, pessoas diabéticas. Por quê? Principalmente porque esses fatores, eles repercutem em toda a situação anatômica e funcional desse líquido que você falou e das estruturas do olho que são responsáveis pela visão. Também outros fatores é o estresse, não é? E um fator muito importante também é o uso de medicação indevida. Por exemplo, pessoas que compram corticoide ou mesmo adstringente, medicações, até afim, tem gente que usa no olho, causando aumento da pressão intraocular. O estresse, vida também que dorme menos, também está associado, mas o fator hereditariedade é o número 1. Doutora, muito obrigado pelas informações, por conversar com a gente. Está vendo aí, o glaucoma não tem cura, mas pode ser tratado, pode ser controlado. E muita gente ligou para a nossa redação querendo saber como é que faz para ser atendido. Aqui na Fundação Altino Ventura, para ser atendido, você pode ligar para o telefone, que é o 3081 3030 3081 3030. Você pode ligar e fazer o agendamento para ser atendido aqui na Fundação Altino Ventura. Voltamos ao estúdio.